Nada igual certas situações críticas para revelar aspectos das pessoas. Você pode conhecer alguém e de repente você vai jogar bola com ela e você descobre uma pessoa que você não conhecia antes. Como é que você é quando você está debaixo de tensão? Talvez escassez de recursos, ou quem sabe, com fartura de recursos. Quem é você nessas circunstâncias? Quem é você quando alguém critica? Ou quem é você quando alguém o elogia? Quem é você quando está com uma boa saúde? Ou quem é você quando a sua saúde está abalada? As circunstâncias críticas, elas são uma tremenda oportunidade de nós conhecermos as pessoas. E com o Senhor Jesus Cristo não foi diferente. O Senhor Jesus deixou marcas impressionantes. Eu já preguei muitos sermões em Mateus, eu já preguei Marcos inteiro, já preguei João inteiro e estou pregando Lucas atualmente. E eu não me canso de me surpreender e me impressionar com aquilo que eu posso conhecer acerca do Senhor Jesus Cristo. Viveu uma vida marcada por pureza, por santidade. Deu o seu melhor pelo seu povo. Se ofereceu. Foi chamado de um bom homem. Entretanto, não se matam pessoas por elas serem boas. E com o Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Ele podia ser bondoso, perfeito. Entretanto, ele não desfrutou da mesma atitude dos outros para com ele. O Senhor Jesus Cristo viveu de ponta a ponta da sua vida a realidade de estar ameaçado na sua vida. Em todo o tempo teve alguém que queria matá-lo. Nós começamos quando ele ainda era bebê, depois que os magos passaram e se encontraram com Herodes e descreveram que em Belém havia nascido o rei dos judeus. Herodes toma a iniciativa, o texto nos diz, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Desde o início havia tentativa de assassiná-lo. Mais adiante, quando ele chega no templo, aquele lugar era lugar para ser dedicado à oração, era um espaço reservado para aqueles que não eram judeus, gentios, poderem chegar para adorar a Deus naquele espaço. E eles montaram um comércio que inviabilizava que gentios chegassem ali, e o Senhor manifestou sua ira, derramando bancadas e despertando a indignação das pessoas. Naquela mesma ocasião, ele disse: se vocês destruírem esse templo, em 3 dias ele é reerguido. Eles estavam se referindo, pensando que Jesus estivesse se referindo ao templo que lá estava, e Jesus está falando dele mesmo, como um anúncio, de certa forma, da sua morte e ressurreição. Quando ele começa seu ministério, ele vai a Nazaré, e ele lê uma profecia de Isaías e diz: essa profecia se cumpriu hoje, agora, ele é o Messias. O texto de Lucas 4 nos diz: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Todo o tempo tinha alguém querendo matá-lo. Durante a sua caminhada com os judeus, denunciando sua religiosidade cerimonialista, sua centralização da lei como a razão de viver, e não era simplesmente a lei de Deus, eram as transformações que eles fizeram da lei de Deus. Quando Jesus os confronta pela sua hipocrisia, pela sua falsa religiosidade,
Veja, em João é dito: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo. Mais uma ocasião. Entre tantas, ele viveu debaixo do risco de ser assassinado. A passagem que nós consideramos hoje não foge a isso. Veja, no versículo 31 é dito: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Herodes quer matá-lo. Quem era esse Herodes? Aqui é Herodes Antipas. Vejam, Herodes o Grande governou até 4 a.C. e depois seu reino foi dividido em 3. Herodes Antipas ficou responsável e governando a Galiléia e a Pérea. E nessa ocasião o Senhor Jesus está na Pérea. E Herodes então, segundo os fariseus, quer matá-lo. Não bastasse lá atrás, no início, quando nasceu, não bastasse as suas experiências de ministração para o povo judeu, agora a informação de que o rei quer matá-lo. As razões que Herodes teria, Lucas não descreve nem tampouco as motivações do povo, dos fariseus, em avisá-lo sobre isso. Seria, porventura, algum resquício de amor fraternal, querendo alertar Jesus para que ele estivesse protegido? Não. Seria uma maneira de incomodar a Jesus? Seria uma maneira de fazer com que Jesus se silenciasse e não mais ensinasse, e quem sabe se retirasse da Pérea e eles ficassem tranquilos no ambiente que eles estavam? É possível que seja isso. Por que Herodes queria matá-lo? Bem, ele vem de uma família que seu pai matou várias pessoas, inclusive filhos, por se sentir ameaçado no seu poder. Ele podia estar somente reproduzindo o que seu pai tinha feito. Lembremos também, foi ele quem matou João Batista. E é possível que ele olhe para o Senhor Jesus Cristo como uma espécie de sucessor de João Batista, e ele quer dar fim a isso. Também é fato que em certa ocasião ele quis conversar com Jesus e Jesus não conversou com ele. Ele tinha lá as suas razões para fazer isso. Os fariseus tinham lá as razões para fazer isso. Como estaria você se estivesse vivendo nessas condições? Quantas vezes, debaixo da pressão no ambiente de trabalho, ou vivendo uma situação de hostilidade, você acaba expressando isso, seja na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, ou até mesmo no cachorro. Durante a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Ele constantemente debaixo de ameaça. E eu diria, olharmos para o Senhor Jesus nessas circunstâncias é muito didático. Primeiro, porque nós podemos olhar e conhecer mais dEle. Como disse, já tive a oportunidade de ensinar em quase todos os evangelhos. Todo ele. E eu não me canso de me maravilhar, de me impressionar com aquilo que é revelado acerca do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, é interessante nós olharmos para a maneira como o Senhor reage nessas circunstâncias, porque Ele é nossa referência. É a Ele que nós temos que imitar.